Graça e paz, meus irmãos. Nós sabemos que nesta noite nós teremos a oportunidade de celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Hoje estaremos aqui às 17h30 para o tempo de assembleia e também neste tempo, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós cumpriremos a ordem do nosso Salvador ao nos aproximarmos da sua mesa. E este é sempre um tempo muito solene na vida do discípulo de Cristo. Existe o modo correto de nos alimentarmos com a ceia do Senhor. Existe o jeito certo de fazermos isso. Aliás, a Bíblia nos adverte que existe o jeito errado. E o jeito errado, ele traz consequências ruins para nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, ele diz isso. Ele diz que todo aquele que come e bebe de maneira indigna, de jeito indigno, de forma indigna, ele não está fazendo do jeito certo, ele não está fazendo da forma correta. E por isso, ele está comendo e bebendo, ele está participando da ceia do Senhor, não para a sua bênção, mas para a sua própria condenação. É um tempo solene, é um grande privilégio, é uma oportunidade renovada em nossas vidas como discípulos de Cristo. Aquilo que nós, pela graça de Deus, se Deus assim nos permitir, nós faremos nessa noite. Nos aproximaremos da mesa do Senhor. Mas também é uma responsabilidade. Porque existe o jeito certo de se fazer. Existe o jeito errado de se fazer. Qual é o jeito certo? Qual é o modo certo? A maneira como nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor. Tomarmos da ceia do Senhor, do pão e do cálice do Senhor. O que eu quero dizer para vocês nesta manhã, meus irmãos, que o jeito correto foi esse falado pelo Senhor Jesus e que se resume nesta pequena frase, nesta pequena expressão: façam isso em memória de mim. Este é o jeito correto, essa é a forma correta, essa é a maneira que nos abençoa. Em memória de mim. Mas fica para nós ainda nesta manhã a pergunta: o que significa em memória de Cristo? Façam isso em minha memória. O que de fato nós devemos rememorar? O que nós devemos nos relembrar? Se isso é crucial, se isso é determinante para a maneira correta como nós nos aproximaremos da mesa do Senhor, então quais memórias devem nutrir a nossa mente e os nossos corações? É sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã, a respeito da mesa do Senhor, a respeito da ceia do Senhor. Quais memórias que devem encher? Que tipo de memória, que tipo de lembrança, que tipo de pensamento deve preencher o nosso coração, a nossa mente, as nossas afeições, a nossa alma por completo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. No capítulo 22, e nós leremos do versículo 7 até o versículo 20. O que significa comer e beber em memória de Cristo? O que significa nos aproximarmos da mesa do Senhor, da maneira que Ele mesmo deseja? Lucas capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 20. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos?
ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, somos o teu povo diante da tua palavra. E o nosso clamor nesta manhã é que o Senhor verdadeiramente nos visite com a tua presença. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações com poder. Desvia de nós, ó Deus, toda desatenção e tudo que possa nos impedir de recebermos a tua palavra. Que nesta manhã, então, sejamos abençoados e mais firmados, ó Deus, no teu amor, na tua verdade, na aliança do Senhor, firmada no sangue do teu Filho, conosco. Senhor Deus, e assim que o Senhor mesmo possa preparar nossas almas, nossos corações, que nessa noite, então, seja uma noite de verdadeira celebração diante da tua presença, na certeza de que somos seus, e assim sejamos ainda mais profundos no teu amor. Tudo isso, ó Pai, nós clamamos, realiza em nós pelo poder do teu Santo Espírito. Abençoa-nos neste momento, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Façam isso em memória de mim. O que significa relembrarmos do Senhor Jesus no momento da ceia. Quais são esses conteúdos que devem permear a nossa memória no momento da ceia? Nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos que ao tomarmos da ceia do Senhor, ao nos aproximarmos da ceia do Senhor, primeiramente, nós devemos nos relembrar do passado. O Senhor Jesus, nesta noite, quando Ele institui a ceia do Senhor, Ele está realmente criando algo novo. Jesus está instituindo algo novo. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus, Ele também está olhando para o passado. Jesus, Ele também está celebrando o passado. No texto que nós acabamos de ler, diz que chegou o dia da Páscoa. Este dia que era fundamental, que era de extrema importância na identidade de um judeu, na vida do povo de Deus do Antigo Testamento, os israelitas. Era o dia da Páscoa. Era a celebração mais importante do calendário judaico. O primeiro mês no calendário judaico era, como é até hoje, o mês onde é celebrada a Páscoa do Senhor. O judeu, ele precisava, isso era importantíssimo, cada judeu. Existiam outras festas, e inclusive no tempo do Senhor Jesus, muitas vezes era difícil para um judeu subir a Jerusalém para celebrar todas as festas que existiam no calendário judaico. Mas essa festa aqui, a festa da Páscoa, era a festa principal. Então, às vezes, os judeus, aqueles mais piedosos, nós vemos isso no Evangelho de Lucas, a família do Senhor Jesus, José, Maria, os seus irmãos, como judeus piedosos, eles subiam a cada ano da Galileia para a Judeia. Este era o seu costume para celebrar a Páscoa. A Páscoa era importantíssima na vida de um judeu. A Páscoa era a celebração de que nós nos tornamos povo de Deus. Sim, o Senhor Deus levantou um homem, chamou Abraão. Através deste homem, Deus faria um povo. Existiam promessas
que Deus entregou a este único homem, mas essas promessas, elas se cumpriram na história, elas verdadeiramente aconteceram na Páscoa. Ali, naquela Páscoa, quando o povo de Deus foi castigado durante 400 anos no Egito, foi tratado como escravo, foram feitos escravos. Aquele povo que 400 anos antes foi até o Egito por meio da família de Jacó, era um pequeno clã, não era um povo. Era Jacó, os seus filhos, suas esposas, 70 pessoas. 400 anos depois, cerca de 2 milhões de pessoas. Quando o Senhor Deus levanta Moisés para que este povo seja liberto da escravidão do Egito. E o Senhor Deus, ele institui, ele derrama 10 pragas para que ele fosse glorificado no Egito. Mas a última praga, aquela por meio da qual Deus verdadeiramente libertou o seu povo, o Senhor Deus manda Moisés falar para Faraó: deixa o meu povo ir para me adorar, porque se você não deixar, todo primogênito do Egito morrerá, desde os animais aos seres humanos, desde o mais simples até o primogênito da casa de Faraó, todo primogênito morrerá. E assim o Senhor Deus fala com Moisés: Moisés, para que vocês saibam que Deus faz distinção entre o seu povo e aquele que não é o seu povo. Isso está lá em Êxodo 12. Nenhum cachorro morrerá dentre os filhos de Israel. E para isso, Moisés, vocês precisam matar um cordeiro. E nessa noite, então, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir sobre a madeira das portas das suas casas. E vocês vão ter que se alimentar desse cordeiro. E vão se alimentar com pressa. Porque hoje será o dia da libertação. Vocês vão fugir do Egito. E quando eu mesmo passar sobre o Egito, para eliminar, para matar todos os primogênitos, eu verei o sangue e eu passarei por cima. A morte não chegará a nenhuma das casas dos filhos de Israel. E todo judeu precisava olhar para o passado e se lembrar da Páscoa. Aqui está a nossa identidade. Aqui está a nossa história. Aqui nós fomos feitos povo de Deus. E o versículo 7 diz que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Essa frase aqui que Lucas usa, ela tem um significado profético. Sim, neste dia era obrigatório, era a lei do Senhor. Neste dia, um cordeiro deveria ser sacrificado. Eles deveriam sim cumprir a lei. Imediatamente, este é o significado dessa frase, mas profeticamente, Lucas está dizendo que chegou o dia. O mundo foi preparado para este dia. O mundo foi criado para este dia. Este dia foi planejado na eternidade antes da criação do mundo. Chegou o dia. Chegou o dia em que o cordeiro verdadeiro precisa ser sacrificado. Chegou o dia em que a verdadeira Páscoa precisa ser sacrificada. Se a ira de Deus, se a indignação de Deus, se o castigo de Deus, ele foi retirado, ele passou por cima de cordeiros mortos com seu sangue nos umbrais das portas. Muito mais, o cordeiro verdadeiro com seu sangue derramado sobre a madeira da cruz. Nós não conseguimos imaginar o que significou para o Senhor Jesus comer dessa Páscoa. Alimentando-se daquele cordeiro, sabendo para onde aquele cordeiro apontava, sabendo o
que aquele cordeiro significava. Sabendo que poucas horas dali em diante, ele, o cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo, seria sacrificado naquela cruz, para que nós finalmente pudéssemos ser feitos povo de Deus. E Lucas faz essa narrativa para não nos deixar dúvida de que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus, ele foi traído por um dos seus discípulos, um daqueles que era mais próximos dele, chamado de apóstolo. Ele foi entregue à vontade dos pecadores, fizeram com ele tudo aquilo que queriam. E Lucas está querendo deixar claro que isso aqui não foi um acidente nos planos de Deus. Isso aqui não foi um descuido. Isso aqui não foi uma mudança de rota que Deus teve que corrigir posteriormente. Tudo isso que aconteceu com o nosso Salvador estava rigorosamente debaixo da soberania de Deus, debaixo dos planos de Deus. É interessante que isso aqui acontece e diz que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Neste momento aqui, nós sabemos que na última semana do ministério do Senhor Jesus, ele está ali no Monte das Oliveiras, às vezes em Betânia, mas ali naquele monte ele passa a noite com seus discípulos, e logo de manhã, na primeira hora do dia, para um judeu, 6 da manhã, Jesus acordava, ia para o templo ensinar, passava o dia no templo ensinando e voltava para o Monte das Oliveiras para pernoitar com seus discípulos. E aqui então, na quinta-feira de manhã, chegou o dia, porque o dia para o judeu não é como o nosso dia, que começa à meia-noite. O dia para o judeu começa às 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Eles seguem o padrão de Gênesis: tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Então, para que nós entendamos, na quinta-feira à noite, na sexta-feira para um judeu, chegou o dia. Segundo a lei, vamos celebrar a Páscoa. E aí, Jesus dá uma ordem para os discípulos: vão preparar a refeição. Mas o que nós percebemos é que, apesar do Senhor Jesus mandar os discípulos prepararem, ele já tinha tudo preparado. Você reparou como tudo acontece aqui rigorosamente debaixo da soberania do Senhor Jesus? Ele diz: assim que vocês entrarem na cidade. Então, ele está possivelmente no Monte das Oliveiras, envia Pedro e João: vocês vão ter que entrar na cidade. No exato momento, olha a soberania de Cristo na história. No exato momento em que vocês entrarem na cidade, vocês vão se cruzar com um homem. Um homem vai cruzar o caminho de vocês, e para que vocês não tenham dúvida, que homem é esse? Será um homem carregando um galão de água. Vocês não precisam falar nada com este homem, ele é um servo. Mas vocês vão seguir este homem. E aí, vocês vão observar onde este homem vai entrar, em qual casa este homem vai entrar. Quando ele entrar, vocês batam naquela casa e falem com o dono da casa. O mestre está perguntando: onde é que eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos? E nós percebemos que não sabemos como, se este homem teve um sonho, uma revelação da parte de Deus, mas o que acontece é que este homem recebe os discípulos e mostra para os discípulos uma sala onde tudo já está preparado. A sala está perfeitamente equipada, a sala tem todas as mobílias, tudo aquilo que é necessário. E ali então, os discípulos fazem todos os preparativos. O Senhor Jesus está deixando claro, o Evangelho está nos deixando claro, que este dia, terrível dia, o Senhor Jesus chamou este dia de a hora da autoridade das trevas. Estava rigorosamente planejado por Deus, pelo próprio Cristo. O Senhor Jesus
sozinho, ele planejou, ele preparou, ele consumou, ele realizou a nossa salvação na sua cruz. O fundamental aqui, meus irmãos, é que Jesus escolhe este momento. Ele institui algo novo. Algo que vai cumprir um significado do passado. Ele está olhando para o passado. Um judeu precisava olhar para o passado. Mas agora, enquanto ele está criando algo novo, ele está dizendo para nós, para cada discípulo seu: comam em memória de mim. Lembrem-se do passado. Não da Páscoa dos judeus, mas da verdadeira Páscoa, do verdadeiro Cordeiro que foi morto naquela cruz, o Cordeiro que nos livra da ira de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos faz povo de Deus. Lembrem-se do passado significa lembrem-se da cruz. Façam isso em memória de mim significa lembrem-se da cruz. Meus irmãos, quem aqui tem se lembrado da cruz? Quem de nós poderia dizer que nesta semana que se passou, nós nos lembramos da cruz a cada dia? A cruz foi central em nossa memória. Quem aqui pode dizer que a cada momento de cada dia dessa semana que se passou, a cruz foi central em nossa memória? Certamente você, como eu, vai se lembrar daquele momento, quando você foi enganado, seduzido pela sua ambição egoísta, e você realmente acreditou que a sua identidade, que o seu propósito estava nas suas conquistas, estava nas suas realizações. Naquele momento você realmente se dedicou a isso, se desgastou por isso, colocou nisso a sua esperança. E o Senhor Jesus misericordiosamente nos prepara uma mesa. E Ele diz: comam em memória de mim. Lembre-se da cruz. É ali que está a sua vida. É ali que está o seu propósito. É ali que está a sua suficiência. É ali que está o nexo da sua história. Lembre-se da cruz. Fomos enganados pelas nossas próprias paixões, desejos, insatisfações. E realmente nessa semana nós acreditamos que a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa paz estaria na realização daquele desejo, daquela vontade, daquele plano. E o Senhor Jesus nos diz: lembre-se da cruz. É na cruz que está a sua alegria, a sua satisfação, o seu descanso, a sua paz. Ou talvez os nossos traumas, o nosso passado, vem bater a nossa porta, vem nos acusar, vem nos condenar, vem nos dizer que esquece, isso não é para você. Um casamento próspero, frutífero, não é para você. Sabe, isso aí, sabe para quem que é? É para aqueles que fizeram tudo certinho, fizeram... Você, olha a sua vida, como está marcada de pecado, de traumas. Esquece, não é para você. Não é para você. Olha esse casamento já tão desgastado. Vocês já foram longe demais, já está muito marcado. Vai, se contente com o que você tem. Não é para você.
E o Senhor Jesus nos prepara uma mesa. A sua verdade, a sua identidade, a sua suficiência. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Lembrar-se do passado significa lembrar-se da cruz. Porque nós somos tão tolos. Mais do que nós percebemos na dinâmica da nossa existência. E facilmente o nosso coração escorrega da suficiência da cruz. E nós começamos a acreditar em inúmeras mentiras. Que este mundo e Satanás nos convence e coloca a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa existência baseadas nessas mentiras. E o Senhor Jesus nos prepara uma mesa e diz: lembre-se da cruz. Cremos na cruz ou não cremos na cruz? Ela é real, ela impacta, ela marca a minha vida ou não? Estou olhando para ela ou não? A minha existência, a minha alma está verdadeiramente baseada nela ou não? Volte para a cruz. E o Senhor Jesus, misericordiosamente, nos prepara uma mesa para que sejamos mais uma vez relembrados e fortalecidos pelo poder da cruz. Mas nesse texto eu também vejo que nós devemos olhar para o futuro. Algo que está claro, algo que está nítido aqui neste texto, é que Jesus, quando instituiu a ceia, ele também olhava para o futuro. Ele olhava para a eternidade. Ele olhava para o estabelecimento eterno do reino de Deus. É interessante o Senhor Jesus, quando ele diz, chegou a hora, então chegou a noite. Todos os discípulos estão reunidos, a refeição está pronta. E o Senhor Jesus afirma, ele diz, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes do meu sofrimento, antes do meu sacrifício. Esse desejei ansiosamente, o Senhor Jesus, ele está usando duplamente uma palavra que indica um forte desejo. É a mesma palavra que a Bíblia usa para falar do nosso desejo pecaminoso. A palavra que é traduzida por cobiça, concupiscência. Quando Tiago 1,13, ele fala, 1,13, 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e o seduz. E aí o Senhor Jesus, ele diz, eu cobicei cobiçando comer essa Páscoa com vocês. É isso que ele está falando. Então o que o Senhor Jesus está falando aqui, nós sabemos que espécie de desejo é esse? Um desejo incontrolável? Claro que não no Senhor Jesus, embora seja um bom desejo, fosse um bom desejo, ele tinha pleno domínio próprio. Não era um desejo incontrolável, mas perceba a intensidade desse desejo. É um desejo muito forte. É um desejo que não vai embora. É um desejo que está lá dentro e eu quero muito realizá-lo. É aquele desejo que às vezes eu quero fugir dele, mas ele está ali e ele está me incitando e eu quero muito realizá-lo. É disso que o Senhor Jesus está falando. Eu tenho um forte desejo e, entre aspas, poderia aqui dizer aqui, entenda o que eu estou dizendo, quase que incontrolável desejo. Nesse momento é isso que está no meu coração, nesse momento é isso que eu quero realizar, é isso que eu quero. O que eu quero? Comer essa Páscoa com vocês. Por quê? Quantas Páscoas o Senhor Jesus já não havia comido em toda a sua vida? Pelo menos mais 2 com os seus discípulos. Mas aqui tem algo diferente acontecendo. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando, eu desejei muito, eu queria muito ter esse momento. Era um desejo enorme. Quase que eu precisava disso aqui. Eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu estou realizando um sonho de estar aqui com vocês nessa noite. Por que isso? A explicação está aqui. Porque essa
é a nossa despedida. E aí ele tem duas negações enfáticas. Eu não comerei dela novamente. E aí ele fala no versículo 18. Eu não beberei outra vez do fruto da videira, novamente. De maneira nenhuma eu vou comer mais. De jeito nenhum. Essa é a nossa despedida. E eu queria desfrutar este momento com vocês. Para mim faz todo sentido estar aqui e somente aqui, com todo o meu coração, com vocês, porque é a nossa despedida. Mas não se encerra aí, porque o Senhor Jesus diz, é uma despedida em partes. Eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Essa Páscoa de Moisés, a Páscoa dos judeus, que apontava para a Páscoa do meu sacrifício, que vai se cumprir plenamente hoje, ela ainda aguarda um cumprimento futuro no reino de Deus, até que ela se cumpra lá. E eu estou olhando para lá. E inclusive aqui o Senhor Jesus, ele está olhando de tal maneira para o futuro, que ele diz o seguinte, eu não vou beber mais vinho, ele diz versículo 18, não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia chegue, até que venha o reino de Deus. É uma demonstração muito singela do nosso Salvador, de que ele aguarda pelo futuro, de que ele espera pelo futuro. É interessante, nós vemos nos relatos da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele aparece aos discípulos e a Bíblia diz que Jesus se alimentou. A Bíblia diz que Jesus comeu pão, depois de ressurreto. Ele comeu peixe. Jesus, ele comeu mel. Mas sabe o que a Bíblia não diz que o Senhor Jesus bebeu? Ele não bebeu vinho. É uma promessa singela do Senhor. Eu não vou beber mais vinho. Eu aguardo aquele dia. Chegará o dia. Eu espero o dia. Assim como eu desejei ansiosamente esta noite com vocês, porque é a nossa despedida. Eu ainda desejo ansiosamente e aguardo outro dia, o dia em que nós nos sentaremos novamente ao redor de uma mesa e nós beberemos vinho. Certamente o Senhor Jesus aqui, ele está relembrando, ele está profetizando, ele está pensando em Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, aquele dia em que finalmente nós nos uniremos definitivamente ao nosso Salvador, estaremos com ele para sempre, não haverá mais saudades, não haverá mais espera, não haverá mais lágrimas. Jesus está olhando para aquele dia. E nessa demonstração tão singela, sim, é uma despedida, mas sim, também, é um aguardar, é uma esperança. Sentaremos novamente ao redor de uma mesa, numa grande celebração. Façam isso em memória de mim. É olhar para o futuro, é olhar para a eternidade. É saber que a nossa vida não se esgota aqui. E meus irmãos, eu sei, você também sabe, o quão insistentemente nós somos tentados pelo imediatismo, pelo aqui e agora. O nosso coração, ele se arrasta novamente. E a gente busca fechar o nexo da nossa existência novamente, somente nas coisas daqui, somente nos sonhos daqui, somente nos prazeres daqui. Mas o Senhor Jesus, ele anseia por aquele dia. Olha João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, isso é, e já que eu vou, eu voltarei
e vos buscarei para mim mesmo. Olha a vontade do Senhor Jesus de estar conosco. Sim, Ele vive em nós pelo Espírito, mas estamos ausentes dEle em presença. E olha a vontade, o desejo, a saudade dEle. Eu vos buscarei para mim mesmo. Somos posse e propriedade dEle, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor Jesus aguarda aquele dia. E Ele institui a mesa do Senhor. Porque sem aquele dia, a nossa fé perde o nexo, perde o sentido. Nós precisamos olhar para aquele dia. Nós celebramos essa mesa até que Ele venha. Existe uma mesa muito mais gloriosa à nossa espera. Você crê nisso? Então participe da mesa. Você estará lá. Então participe da mesa. Olhamos para o futuro. E por último, olhamos para o presente. E nesta memória se encerra o propósito e a bênção, a serventia da ceia do Senhor nas nossas vidas, na nossa fé. Porque olhar para o presente significa, então, avaliar a nossa própria fé. Julgai a vós mesmos. Avaliai a vós mesmos. Veja se realmente estão na fé. Significa saber de onde eu vim. Quando o meu Senhor me salvou, ali a minha vida tem um propósito. Para lá eu estou indo. Enquanto não chegou este dia, os meus pés estão no caminho. Com Cristo eu permaneço, a Ele eu ainda estou seguindo. Hoje, na certeza de que a cada dia depois do hoje, Ele que me preserva hoje, continuará me preservando. E aqui o Senhor Jesus, Ele diz então que Ele toma o pão, parte e diz, isto é o meu corpo. Como compreender isso? Esse pão é o meu corpo. Ele pega da mesma forma o cálice e diz, este cálice é. O pão é o meu corpo, o cálice é a nova aliança. Nós sabemos, o catolicismo romano diz que aquele pão verdadeiramente é o corpo do Senhor. Existem outras linhas teológicas que vão dizer que aquele pão contém o corpo do Senhor. Como compreender isso? A chave para compreender isso está exatamente na expressão do Senhor Jesus. Façam isso em memória de mim. Jesus não falou, façam isso para a memória de mim. Façam isso para que vocês se lembrem de mim. É o propósito, façam isso como um propósito de se lembrar de mim. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, façam isso até que vocês se lembrem de mim. Como um exercício místico e a gente vai se alimentando até que aconteceu algo, me lembrei do Senhor. Jesus não falou, façam isso quando vocês se lembrarem de mim. Como uma conveniência. Hoje eu estou a fim de me lembrar de Jesus. Também Jesus não falou, façam isso de qualquer jeito, façam isso sem se lembrarem de mim. Então pode comer de qualquer jeito, não precisa se lembrar. Jesus falou, façam isso em memória de mim. É um modo espiritual. É uma condição espiritual. Se você preferir, eu posso te dizer que é uma habitação espiritual. Jesus está dizendo, façam isso habitando na memória de mim. Façam isso permeados pela minha memória.
Façam isso de modo que a sua mente, o seu coração, as suas afeições e todo o seu ser estejam permeados, enriquecidos, plenos da minha memória. Então, os elementos, eles não contêm, eles não são o corpo e o sangue de Cristo, é uma memória, mas preste atenção, não é simplesmente uma memória como que um esforço humano. É uma condição espiritual, é um momento em que verdadeiramente a presença de Cristo, espiritualmente sim, nos abençoa e nos abençoa de modo especial, e nos enche e nos fortalece na certeza de que sim, nós estamos nele. Como que isso é capaz? Como que isso é possível? E aí especificamente, tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus diz aqui. Este cálice é a nova aliança. É por causa da nova aliança que isso é possível. E por isso é totalmente diferente da refeição da Páscoa dos judeus, porque é uma refeição sim espiritual. É a celebração da nova aliança. O que é a nova aliança? Para a gente entender a nova aliança, a gente precisa entender a velha aliança. Veja só, eu estou terminando o que Êxodo 19 diz a respeito da velha aliança. Escute, por favor, eu vou abrir aqui rapidamente. Êxodo 19, veja a aliança da Páscoa do Egito. No dia em que se completaram, Êxodo 19, 1, no dia que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, e depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte, o monte Sinai, o monte da lei. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou Moisés do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha a aliança aqui. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor lhe havia mandado falar. E todo o povo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E aí Moisés, ele sobe o monte, recebe os 10 mandamentos, recebe a lei do Senhor, recebe tudo aquilo, e Deus novamente agora manda Moisés descer, e aí no capítulo 24 ele desce novamente o monte, Êxodo 24, 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. A aliança da lei. Mas quando nós vamos para Jeremias, capítulo 31, versículo 31, aquela aliança não estava boa. Aquela aliança não foi plena.
Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei pela mão para tirá-los do Egito. Por quê? Porque eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Até aí. E aí o Senhor Jesus declara: chegou o dia. Eles foram incapazes de observar a lei. Assim como eu e você somos incapazes. Não servimos mais a Deus por uma obrigação, uma religião exterior, regras impostas a nós. Quão terrível é aqueles que buscam servir o Senhor Jesus e se enganam, achando que este é o jeito correto de servir ao Senhor. Achando que este é o jeito correto de se aproximar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele cumpre essa aliança. Ele realiza essa aliança no seu sangue, não com o sangue de bodes aspergido sobre o povo. O seu próprio sangue derramado na cruz em nosso favor. Derramarei o meu espírito, colocarei a minha lei no seu coração. O espírito que agora habita em nós. Liberdade do espírito. Vida plena com o Senhor. Celebração da nova aliança. E quando caminhamos neste mundo, e talvez no decorrer desta semana, nós nos lembramos que por tantas vezes eu não caminhei na direção e na dependência do Espírito. Eu me deixei levar pela minha própria carne. Os meus pensamentos se desviaram do caminho. O meu coração foi para longe do Senhor. As minhas atitudes, as minhas reações não tiveram nada a ver com a liberdade do Espírito. E o Senhor nos prepara uma mesa. Senhor, quem sou eu diante desta mesa? Se é que o Espírito Santo verdadeiramente habita em mim. Se é que realmente eu sou um filho da nova aliança. Senhor, tem misericórdia de mim. Mais uma vez eu olho para a cruz, para o sangue de Cristo. E que o poder deste sangue, derramado em mim pelo poder do Espírito, que eu caminhe na liberdade da tua graça. Os meus pés estão no caminho. É totalmente diferente, meus irmãos. O irmão chega na igreja, vira a cara para o irmão, não cumprimenta, não fala, e se aproxima da mesa do Senhor. Isso não tem nada a ver com a liberdade da nova aliança. O irmão oprime a esposa, os filhos em casa, comportamento agressivo, e se aproxima da mesa do Senhor. O irmão não tem compromisso com a igreja, mas sabe, no dia da ceia eu tenho que vir, porque ali eu vou receber uma bênção especial, porque eu vou comer daquele pão. Isso não tem nada a ver com a liberdade da nova aliança. A liberdade da nova aliança é: sim, Senhor, a tua graça se renova em minha vida. O teu Santo Espírito habita em mim. Eu sirvo ao Senhor em liberdade neste mundo. Não é uma questão de obrigação exterior moral. É a minha alma que está apegada a ti, Jesus. Eu sei que eu falhei. Eu relembro dos meus pecados. Mas na tua cruz eu me arrependo.
eu me aproximo desta mesa tão somente porque eu sou teu. Hoje, como serei para sempre. Em memória de Cristo, nós celebramos a cruz, o reino de Deus e a nova aliança. O passado da cruz, o futuro eterno, enquanto para lá marchamos. Estamos no caminho. O Espírito de Cristo habita em nós. E isso faz toda a diferença em nossa existência. Que assim o Senhor nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos nesta manhã, pelo poder da tua graça. Graça maravilhosa que nos alcançou. Graça maravilhosa que nos dá uma esperança de futuro. Graça maravilhosa que nos preserva de nós mesmos, do maligno, do mundo, enquanto caminhamos com o Senhor pela sua própria graça, pelo seu próprio poder. Que pelo teu poder, então, Senhor, sejamos relembrados, fortalecidos no íntimo do nosso ser. Porque essa é a razão da nossa existência. Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor. A nossa alma, a nossa fé está apegada a Ele. E por Ele, assim permaneceremos. E assim, Senhor Deus, se renova cada dia em nossas vidas as suas promessas, a sua graça, a sua aliança, como também nessa noite celebraremos diante do Senhor. Abençoa-nos, leva-nos mais e mais adiante no teu amor. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém.